fazer isso o dia todo. O mal sucumbirá ante a minha presença. A verdade é que eu sou diferente. Todos nós temos segredos. No meu mundo significa esperança. Sejam bem-vindos, meus amigos. Está começando mais um Central HQs. Eu sou o Konema e chegou a hora de falar de quadrinhos. Pessoal, a leitura que eu trago hoje para vocês é até uma leitura um pouco mais antiga. Já passou o hype dela, já passou toda a moda. Porém, como eu tava com um problema com o áudio da câmera, eu fiquei muito tempo sem gravar vídeo sozinho. Gravava só com o Fernando, que usava a câmera dele. Então, agora que eu consegui resolver esse problema de áudio, eu falei, não vou deixar essa leitura passar em branco, eu acho que preciso passar a mensagem do porquê. E principalmente porque esse quadrinho ele não tem uma alta qualidade, eu acho que é um desperdício de dinheiro estar comprando ele. Eu vou estar falando pra vocês com spoilers sobre Inumanos vs X-Men, englobando também a Morte ao X, que é o seu epílogo, né, que conta um pouquinho antes da grande saga estar acontecendo. Então eu acho interessante, mesmo para você que não leu o quadrinho, tá assistindo esse vídeo para economizar o seu dinheirinho, porque vai fazer valer a pena. Primeiro falando sobre o Morte ao X, que ele é escrito pelo Jeff Lemire em parceria com o Charles Soule. Jeff Lemire estava à frente dos títulos dos Mutantes, enquanto Charles Soule estava à frente dos títulos dos Inumanos. A arte é do Aaron Krug, que é uma arte muito boa. Eu curti muito. Apesar de os personagens parecerem um pouco manequim nas artes dele, parecer assim, brilho, a pele dos personagens na coloração, eu curti muito a arte. Lembra muito os traços do Frank Quiller, que é o capista da Morte ao X. Vamos lá, cara, se você há um tempo atrás estava ligado nas internets da vida, você sabe já tudo que aconteceu através de notícias sobre o Morte ao X e sobre o Inumanos vs X-Men. Mas por que eu resolvi estar fazendo esse vídeo? Porque é uma saga totalmente desnecessária para ambos os títulos dos personagens. O run de cada arco dos personagens em si não tá ruim, digamos que tá um pouco acima da média até. O Charles Soule ainda ele peca, ele tem uma variante entre a história tá boa, daqui a pouco fica mediana, ruim, aí ele volta para mediano, boa, ele ainda tem isso. Já o Lemire consegue manter uma constante entre mediana e boa, ele não acaba caindo em ruim. Então são títulos que vale a pena estar acompanhando. Os solos títulos mutantes e os solos títulos inumanos. Então que veio fazer essa treta entre eles e saiu todas as polêmicas na internet falando, olha só, os inumanos vão matar os X-Men, olha só, a Marvel tá matando os seus mutantes. Tecnicamente sim, mas os X-Men nunca vão deixar de existir nos quadrinhos porque, querendo ou não, é a segunda maior franquia que a Marvel tem nas mãos. Não sei atualmente, né? Bom, Morte X, a primeira edição, ela passa entre duas variantes. Ela vai contar o que está acontecendo com os Inumanos e o que está acontecendo com os X-Men. Os Inumanos estão no Japão, atrás de um novo Inumanos, e é legal que eles falam até a perspectiva de quantos a cada milhões pode ter um DNA Inumanos e acabar despertando um poder. Quantos X-Men vão responder a um chamado na ilha de Muir. E chegando lá, eles se deparam com uma névoa. Até então eles não sabiam que era terrígena. E o desenrolar da história vai caminhando até que os X-Men descobrem que é a nuvem terrígena. Os mutantes que estavam na ilha de Muir, que era o Múltiplo e alguns outros mutantes, estavam estudando essa névoa e eles descobrem que ela é tóxica para os mutantes. No final da primeira edição é descoberto isso. E a gente tem aqui até um comparativo entre vida e morte, porque enquanto o Múltiplo está morrendo, está nascendo um novo Inumanos no Japão, do outro lado do planeta. O título acaba com uma frase da Cristales e do Ciclope dizendo ambos que eles protegem a sua espécie. Ao decorrer das próximas edições, o Ciclope vai ameaçar os Inumanos, vai passar uma mensagem global informando que a névoa terrígena é má, está fazendo mal para os mutantes, e como os mutantes é um passo à frente da evolução humana, e se a névoa terrígena está fazendo mal para eles, pode ter a possibilidade de fazer mal para a população humana. E com isso, os humanos não querem mais ser expostos à névoa terrígena. Um ponto a se citar aqui também é que há duas névoas terrígenas andando pelo mundo. Enquanto os X-Men estão cagando essa regra, os inumanos começaram a ficar preocupados em não despertar novos inumanos, porque a humanidade não quer mais ser exposta a essa névoa. Tem medo. O Ciclope conseguiu fazer um papel muito bom ali de intimidar e de colocar a névoa como um vilão. Enquanto para os inumanos a névoa terrígena representa a vida, é como se fosse um deus para eles que traz
a evolução da sua própria espécie. A conclusão desse primeiro arco é uma discussão filosófica entre a Medusa, Raio Negro e Ciclope sobre a evolução da espécie e o próximo passo deles e tudo mais, e que o Ciclope faz um discurso de revolucionário, a gente vai lutar, a minha, os meus X-Men, e o Raio Negro dá um grito e termina com a vida do Ciclope. No meio termo disso também, eles foram atrás de um mutante chamado Alquimista, que mudou a propriedade da névoa terrígena e acabou eliminando ela por completo. Então agora só há uma névoa terrígena rodando o mundo, porém o Alquimista morreu porque ele precisava morrer, senão ele acabava com a segunda névoa e acabava os problemas de todo mundo, não teria saga de Inumanos vs X-Men. O grande ouro de conclusão do Morte ao X é a Emma Frost, que no final do título você descobre que na verdade o Ciclope nunca nem pensou nada sobre a névoa terrígena, porque ele morreu quando ele teve em contato com ela pela primeira vez lá na ilha de Muir, e a Emma Frost pirou e começou com esse discurso revolucionário, e agora ela quer causar uma guerra entre os Inumanos, que é uma vingança pela morte do Ciclope. Então a gente vê nesse epílogo que na verdade toda a treta está sendo causada pela Emma Frost, então tem um vilão central por trás. E, na verdade, ela quer vingança pela morte do seu amado Ciclope. Os argumentos desse primeiro arco, desse epílogo, não são ruins. Eles até te dão uma esperança de que a saga Inumanos vs X-Men vai ser boa. Mas aí, a gente vai, finalmente, para as histórias de Inumanos vs X-Men, que são compostos por 6 edições e uma edição 0. A edição 0 ela é bem interessante também, que vai mostrando a evolução dos Inumanos, vai mostrando ele recrutando mais gente, vai mostrando como que funciona a Attilaia, como que funciona o reinado da Medusa, e pelo outro lado vai mostrando a Emma Frost recrutando os mais mutantes, botando na cabeça desses mutantes que os Inumanos, a névoa terrígena é ruim, que eles precisam fazer alguma coisa para isso, e um subplot ali bem introduzido é que a Emma tá treinando para enfrentar alguém. Ela está treinando a velocidade que ela consegue mudar os poderes mentais para pele de diamante, porque ela não pode usar os poderes mentais quando está com pele de diamante. A reação de surpresa dela, o quão rápido ela consegue fazer a pele de diamante dela vir à tona para ela poder se defender, e o quão rápido ela pode reagir a um ataque e contra-atacar. Então você guarda isso porque a Emma Frost vai usar no futuro todo esse treinamento que ela está fazendo interno com ela. Na primeira edição de Inumanos vs X-Men, a gente começa com um diálogo que já resolveria toda a treta e não teria mais histórias. A gente tem a conclusão da pesquisa do Fera sobre a névoa terrígena, porque o Fera estava morando com os Inumanos para poder estudar a névoa e achar uma solução para a raça mutante, em apoio dos Inumanos. Os Inumanos estavam apoiando toda a pesquisa do Fera também. Então a gente tem a conversa do Fera com todos os X-Men e ele chega à conclusão de que não tem como impedir a névoa terrígena, e pior, a névoa daqui a uns anos ela vai mudar a atmosfera da Terra e o ar vai ser tóxico para os mutantes. A conclusão do Fera, os mutantes não podem mais viver na Terra, eles têm que ir embora porque eles não têm como dissipar a névoa terrígena, não existe nada que ele pode fazer para impedir isso. Além disso, os Inumanos vão proteger a névoa porque é um deus para os Inumanos, ele aprendeu sobre a cultura deles e tudo mais. Então ele chega à conclusão de que ele tem que passar essa informação para os Inumanos, deixar os Inumanos decidir o que vai fazer, e ele, junto com os outros mutantes, já tem que pensar numa solução em deixar o planeta Terra. Meio radical? Sim. Porém, tem uma vírgula aí que poderia ser a solução, que é conversar com os Inumanos e chegar a uma conclusão cética em cima de tudo isso. Porém, Emma Frost fez tanta cabeça dos mutantes que eles acham que não tem conversa com os Inumanos, que não vai dar tempo, que os Inumanos não vai chegar a uma conclusão de impedir a névoa terrígena, e simplesmente eles têm que neutralizar os Inumanos e os próprios X-Men matar a névoa terrígena e resolver o problema. Depois eles soltam os Inumanos, ninguém morre e todo mundo depois briga e chega a uma conclusão. O Fera acha isso tudo um absurdo, eles prendem o Fera e seguem com o plano. Então nessa primeira edição e nas seguintes, na edição 2 e 3, mostra todo o plano dos X-Men contra os Inumanos a todo vapor. É até legal a sequência, eles usam a Cristales para neutralizar o Raio Negro, eles invadem, eles roubam os planos de Attilaia do Fera, invadem, neutraliza todos os Inumanos medalhões, todos os altos Inumanos, né, que é o Raio Negro. A Jean Grey junto com o Fantonex vai neutralizar o Karnak, que para eles é o pior problema porque ele vê falhas. Aí eles neutralizam o Gorgon, neutralizam o Raio Negro, a Medusa, todos os Inumanos mais medalhões, a Cristales, todos esses, eles são neutralizados pelos X-Men e eles ignoram os novos Inumanos, a molecada, os joviais.
e fica a par dos Joviais tentarem libertar os Inumanos Medalhões e virar essa guerra contra eles. Vou avançar mais pra vocês, porque acontece brigas, tretas, elaborações de máquinas e tudo mais, e vamos então agora pro clímax da história, que é o final, onde acontece um grande campo de batalha entre os Inumanos versus os X-Men. Os Inumanos são libertados, aí acontece aquela briga épica de todos os Inumanos contra todos os X-Men. Lá na edição 0, agora é revelado por que todo esse treinamento da Emma Frost, porque ela é atacada de surpresa pelo Raio Negro e ela neutraliza completamente o Raio Negro. O Raio Negro vem com tudo pra cima dela pelas costas, ela num reflexo vira, atravessa o braço dela no peito do Raio Negro e ela fala que ela treinou pra neutralizar o maior de todos os Inumanos. Só que daí a Emma Frost se revela como grande vilã, ela domina a mente do Magneto, ela tem um exército de sentinelas contra Inumanos, que ela mudou a programação. Acontece uma grande batalha, ela perde, mas ela consegue fugir com a ajuda do Alex, que devia uma a ela devido à relação com o irmão dele e tudo mais. Tudo acaba em conversa, pacificação, e Emma Frost se torna tipo a rainha negra agora e uma vilã do universo X-Men e Inumanos. Conclusão, tudo podia ter sido resolvido com a conversa do Fera, porque foi só isso, conversar com a Medusa sobre o que estava acontecendo, que a lógica fez sentido, não vamos matar uma outra espécie para a sobrevivência da nossa, e se eliminou a névoa terrígena. E agora, concluindo toda essa análise dessa história, porque eu achei fraco? Eu achei fraco, gente, porque o argumento da treta dos dois não era muito válido para mim, ou talvez seja válido, porque fazendo essa análise eu pensei, é uma morte de uma espécie também, porque matando a névoa terrígena, os Inumanos mataram em parte sua espécie, por mais que exista pesquisas de tentar evoluir os Inumanos de outra maneira, né? Despertar a inumanidade, quer dizer, de outra maneira. Mas seria a morte ou da espécie Inumanos ou a morte dos X-Men, e a conclusão foi a morte dos Inumanos. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer, né? Porque a Marvel não vai matar os Inumanos, ela quer cada vez mais fazer o Inumano ser popular entre o povo, para assim ela fazer os X-Men cair no esquecimento. Com isso vem os títulos Gold, Blue dos X-Men, vem toda uma leva nova para os X-Men. Os Inumanos também vêm com toda uma leva nova de títulos. Eu não acho que vale a pena comprar esse título. A história ela é fraca, os argumentos são fracos, o ritmo dos diálogos são fracos. Você não tem empatia nem pelos X-Men que você gosta. Os Inumanos destaques da história são os Inumanos que não é conhecido pela população. Por mais que você tenha lido o run do Charles Soule, pega carinho com os personagens, esses segundos Inumanos. A Medusa deixa de ser rainha também na conclusão dessa história, ela vai voltar a viver com o Raio Negro e pela primeira vez vai existir uma política de eleição dentro do reinado dos Inumanos para eleger seu novo líder. E fica assim, tipo, essa conclusão no ar de que cada povo vai viver a sua vida tranquilamente agora que não há mais ameaça de... Por isso que eu achei desnecessário esse arco, porque no final ficou igual, entendeu? Antes de começar a saga, no final, tipo assim, tava aqui a linha de o que tá acontecendo com os X-Men, com os Inumanos, aí tem uma curva enorme que é a treta dos dois e volta reto, porque não interfere em nada nos títulos deles. Não acho que vai ser usado sobre referências e com o tempo esse arco vai ser esquecido. Não vale a pena comprar esse material, só se você for muito fã dos Inumanos, muito fã dos X-Men. Detalhes, os Inumanos têm um pouquinho mais de destaque nas histórias do que os X-Men. Então fica aqui a minha análise sobre isso. Minha conclusão é que é um arco muito mediano. Se eu fosse dar uma nota de 0 a 5, eu daria um 2,5, tá ligado? Porque tem um fanservice aqui, uma aventura ali. A arte dos Inumanos vs X-Men, que é feita pelo Lenil e Yu, são sensacionais, então talvez vale a pena você comprar o quadrinho se é fã do cara pelos traços e desenhos dele, mas pela história em si não se vale muito a pena. Então fica aqui minha conclusão pra vocês, 2,5 Inumanos vs X-Men é bem ruim, não compre, não vale a pena na minha humilde opinião. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar. Eu sei que está um pouco datado, está velho, mas é isso aí. Se você leu Inumanos vs X-Men, comente aí. Vamos conversar um pouquinho sobre esses dois grandes grupos. No finalzinho ficam os últimos vídeos do canal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um abraço e tchau!